Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo dessa trilha de formação continuada voltada para líderes educacionais, seja equipe diretiva, com diretores, coordenadores, orientadores, mas também você, como professor, que também é um líder escolar. E hoje, nesse terceiro vídeo, estou aqui com minha colega também do Rio de Janeiro, que é a Beatriz Limoeiro. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, Bia. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Solimar, pelo convite. Agradeço à Secretaria de Educação de Duque de Caxias e saúdo aos meus colegas profissionais da educação. É um prazer estar aqui compartilhando alguns conhecimentos com vocês. Muito obrigada. Eu sou suspeita, gente. Eu sou fã dessa mulher que está aqui diante da gente. Então, já estou com papel e caneta para anotar tudo, porque olha o currículo dessa pessoa. A Beatriz, ela é doutora em Ciências Humanas, Antropologia Cultural e mestre em Sociologia, com ênfase em Antropologia, pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Ela, né, assim como eu, a gente se conheceu lá, ela é especialista em liderança e gestão educacional pela Mary Immaculate College, na Irlanda, e também especialista em ensino de sociologia do curso de especialização Saberes e Práticas na Educação Básica da UFRJ também. Bacharela eita, não está saindo hoje não, e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, já atuou como professora de Sociologia na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ou seja, fomos colegas na SEDU, que não sabíamos, Uhum. e no Colégio Pedro II. Atualmente, ela é professora de Sociologia do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, gente, só pelo currículo, para tudo. Então, Bia, é com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de compartilhar os saberes, né, que nós adquirimos lá na Mary I e trazer assim, para o nosso contexto real, né, brasileiro. Obrigada mesmo. Com certeza, eu que agradeço. Espero que seja proveitoso para todos nós. Vou compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês, com a minha apresentação. Só um instante. Hum, acho que ainda não foi, né? Vamos ver se agora. Peraí. Bom, foi? Ai, agora sim, só agora colocar a tela inteira. Então tá. Só um minuto. Ah, não foi? Ainda não está a tela inteira. Tá, só um minutinho. Foi? Agora foi. Ah, maravilha. Bom, então a Solimar muito generosamente, muito gentilmente já fez essa apresentação, eu agradeço. Sou Beatriz Limoeiro, professora de Sociologia, atualmente do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e quero compartilhar hoje com vocês um pouco do que a gente aprendeu nessa especialização na Irlanda, em uma parceria entre Mary Immaculate College e CAPES no Brasil. O título dessa apresentação é Valores Educacionais, que escola queremos? Tentando passar aqui os slides. Só um instantinho, que não foi só um Não, minuto. tranquilo. E é sempre assim, a gente testa antes, foi direitinho, mas É, pois é. acontece. Pois é, não entendi porque não está passando, mas vai dar certo. Vou pausar um instantinho só para. Ah, ué, que estranho. Foi, né? Foi. Agora vai passar. Agora tá direitinho. Pronto. Tecnologia nos ajudando e nos desafiando sempre, né? Então, compartilhando com vocês o que nós vamos ver hoje, é, nós vamos pensar sobre alguns fatores que influenciam na realidade escolar, que a gente encontra quando a gente chega na nossa instituição. Algumas coisas acredito que vocês já saibam, vão se identificar, a gente vai poder pensar junto. E como o tema central dessa apresentação
é a cultura escolar. Quero debater, quero que a gente pense junto aqui um pouco também o que que é cultura, qual é a definição desse conceito de cultura e, portanto, o que que é cultura escolar? Será que existe uma cultura na escola? Qual o papel que ela tem, qual a influência que uma cultura escolar pode ter ali no dia a dia do nosso trabalho, no sucesso dos objetivos que a gente traça, que a gente desenha como escola. E também quero mostrar, quero compartilhar algumas estratégias que nós aprendemos para poder engajar os profissionais da educação, para promover momentos de participação e também para a gente poder entender a construção dos valores e dos nossos objetivos dentro da escola. Né? Será que é claro para a gente? Será que a gente sabe? É tão óbvio assim definir qual é a cultura dentro da nossa escola, quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos? Será que existe um consenso sobre isso? Ou cada membro do corpo de professores, de estudantes, da gestão tem uma visão diferente, né? Então, certamente quero compartilhar esses desafios e sei que vocês vão se identificar também. E o objetivo dessa apresentação é que a gente possa aprofundar a compreensão, o uso desses conhecimentos, referências, estratégias, pensando na construção de uma cultura escolar que seja coerente, né? Que tenha relação com o que a gente entende que são os nossos valores, as nossas metas, a identidade da escola que a gente faz parte. E tudo que eu estou compartilhando com vocês hoje tem como inspiração justamente conhecimentos, princípios, orientações que fazem parte do Departamento de Educação irlandês e que nós tivemos a oportunidade de aprender durante esse período, essa especialização que nós cursamos na Irlanda. Queria que a gente parasse também para pensar, que queria levantar algumas perguntas aqui. Né? Existem muitas dúvidas. Tudo que a gente compartilha aqui, por mais que a gente traga esses materiais, essas estratégias, esse conhecimento, a gente também está levantando reflexões que vão ser diferentes para cada contexto escolar. Né? Então, é importante que essas perguntas aqui possam fazer com que cada profissional da educação reflita sobre a sua própria realidade. E aí, eu queria levantar essas perguntas com vocês. Qual o papel da nossa comunidade escolar, ou até mesmo da gestão, no processo de desenvolvimento da instituição? Muitas vezes nós estamos muito atarefados, muito sobrecarregados mesmo de demandas. A gente, quem trabalha em escola sabe que são muitas demandas, são muitas tarefas, muitas responsabilidades, e muitas vezes é um desafio a gente parar para pensar no processo de desenvolvimento da nossa instituição, para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir, quais são os aspectos que nós precisamos fortalecer dentro da escola, o que que a gente precisa melhorar, o que que precisa mudar, né? Porque não tá bacana, não tá legal, não tá ajudando a gente a alcançar os objetivos que a gente traça. E eu confesso a vocês, eu não sei como é na escola, na instituição de vocês, mas eu posso compartilhar a minha experiência que é realmente um desafio a gente ter tempo, colocar isso como uma prioridade mesmo dentro da instituição, poder promover esses momentos. Nem sempre é muito simples. Separei aqui alguns fatores para a gente pensar que influenciam na realidade escolar. Certamente vocês vão poder listar outros aspectos que não estão aqui também, né? Mas a escola é feita de múltiplas questões, né? A gente sabe, de vez em quando a gente fica até um pouco atordoado, porque são tantos fatores a se considerar, são características, formação, trajetória do nosso corpo de professores, dos nossos estudantes, qual é a realidade dos estudantes, o que eles trazem para dentro da escola, quais são as demandas, quais são as necessidades deles, a própria cultura escolar, que eu quero explorar no, nos próximos minutos com vocês, essa ideia, esse conceito, relação entre profissionais, entre funcionários, sejam servidores ou não, que nem sempre também são muito simples, né? Muito óbvias, discordâncias, visões diferentes, inclusive, de escola, de educação, né? E a gente
na gestão muitas vezes tem que mediar tudo isso, chegar num, num ponto em comum para poder traçar um caminho a ser seguido. Questão orçamentária, né, muito forte. Que escola que nunca passou perrengue com questão de financiamento, de orçamento para poder promover eventos, para poder promover projetos. Quantas vezes a gente não tem ideias maravilhosas, mirabolantes, a gente quer fazer um monte de coisa, mas existe uma limitação material ali, muito prática, né? Comunicação, de que maneira as informações circulam ou não dentro da nossa instituição, essa comunicação é efetiva, não é? Às vezes gera mais confusão do que esclarecimento sobre os procedimentos, os objetivos dentro da escola, participação ou não de estudantes responsáveis, o contexto que a nossa escola está inserido, qual é o bairro, qual é a cidade, né, de onde vêm esses estudantes, quais são as prioridades. Cada escola vai ter uma prioridade diferente, de acordo com todos esses elementos. E existem, inclusive, fatores que a gente pode considerar assim macropolíticos, né, que não se restringem ali ao espaço micro da nossa instituição, da nossa pequena sociedade que é uma escola. A gente tem políticas nacionais, mudanças de currículo, reformas, plano de carreira dos professores, condições de trabalho, né? Se o professor trabalha numa escola, se trabalha em mais de uma escola, se há tempo naquela escola para planejar em conjunto, para debater, para refletir. Então, são muitos aspectos, né? Definitivamente a gente sabe que a escola não é uma instituição simples de compreender, são muitas coisas que a gente precisa considerar. Mas eu quero falar mais especificamente mesmo sobre a questão da cultura escolar, que vai se relacionar com vários outros aspectos, com vários outros fatores. Então, como uma boa socióloga, antropóloga que sou, eu quis trazer também para vocês, queria voltar, dar um passo atrás, antes da gente pensar em cultura escolar, da gente pensar junto também o que é cultura, qual é essa definição de cultura, a partir de que, que definição de conceito que a gente está partindo. Então, existem muitas definições, eu poderia trazer outras opções aqui, mas eu trouxe a definição do antropólogo Roque de Barros Laraia, que ele vai dizer para a gente que a cultura é um complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, qualquer outras capacidades, hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então, sempre a cultura ela está sempre ligada às nossas relações, às relações que a gente estabelece. Por isso que eu falei também que a escola às vezes funciona como uma mini sociedade, né? Um recorte ali bem específico de uma sociedade. É transmitida socialmente, não é uma questão genética, é, e funciona muitas vezes como uma lente que molda a nossa percepção e nosso comportamento. Eu gosto muito dessa metáfora da cultura como uma lente. A gente sempre olha o mundo através dessas lentes, né? Por isso que eu coloquei essas imagens do óculosinho aqui. A nossa visão de mundo está sempre influenciada pela cultura que nos forma. Então, por exemplo, eu sempre vou olhar tanto para a minha escola quanto para outras pessoas, outros grupos, através da minha cultura, da minha lente, enquanto uma educadora brasileira, moradora da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente sempre olha a partir desse nosso ponto de vista, que nos informa também, de alguma maneira, como as coisas devem ser feitas, né? A cultura ela tem esse conjunto de regras que vai dizer para a gente qual é a melhor maneira de fazer as coisas, né? Então, é um desafio também poder ultrapassar um pouco a nossa lente. E aí, para a gente chegar no que é a cultura escolar, né? Não é tão diferente assim do conceito de cultura, mas é mais específico a respeito ali daquela instituição que a gente faz parte, pensando, inclusive, que dentro dessa instituição vão vir pessoas que fazem parte de contextos diferentes, que estabeleceram relações diferentes, que têm costumes, visões de mundo, visão de escola, visão de educação diferentes, né? Trouxe aqui algumas definições do educador Roland Barthes, que foi também professor da Escola de Educação em Harvard.
E ele diz que a cultura de uma escola é um padrão complexo de normas, atitudes, crenças, comportamentos, valores, cerimônias, tradições, inclusive mitos que estão enraizados na organização. O que ele quer dizer quando diz que está enraizado, né? Às vezes, a gente naturaliza a cultura escolar. É a forma como as coisas sempre foram feitas. No nosso dia a dia, a gente não está pensando, refletindo o tempo inteiro sobre isso, né? Geralmente a gente está dentro da escola ali tentando dar conta das demandas, às vezes apagando incêndio, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro da escola. A gente às vezes nem percebe mais, inclusive às vezes culturas escolares que são problemáticas, são complicadas, mas a gente naturaliza, a gente começa a achar que aquilo ali é normal, é assim mesmo, né? Mas é importante que a gente pare de vez em quando para ver se é isso mesmo, para verificar, para analisar se é essa mesma cultura escolar, qual é a cultura escolar e se é essa cultura escolar mesmo é, que a gente quer cultivar, que a gente quer dar prosseguimento dentro da escola. Então, a cultura escolar, ela também são padrões, são significados que são transmitidos historicamente, exercem um poder ali dentro, tanto na formação dos professores, dos profissionais da educação, professores, gestão, demais servidores, e também para os estudantes. Isso vai influenciar a forma como a gente vai pensar e vai agir dentro da instituição. Para o Barth, todas as escolas têm uma cultura. E aí a gente vai depender se essas culturas podem ser, ele define, né? Algumas são hospitaleiras, outras são tóxicas, né? E muitas vezes às vezes a gente até sente, a gente sabe que a cultura na nossa escola não é tão saudável assim, mas é difícil, né? Admitir, fazer esse diagnóstico e perceber o que é preciso mudar, inclusive. A cultura escolar é também o que nos dá identidade. Qual é a identidade da nossa escola? Qual é a identidade da sua instituição? Será que dentro da comunidade, do bairro que a sua escola faz parte, existe algo que identifica, que as pessoas olham para a sua escola e pensam, bom, aquela escola ali é uma escola que a, valoriza a memorização de conhecimentos, a outra valoriza a criatividade, a outra valoriza os resultados em exames nacionais, internacionais. Então, o que identifica a nossa escola? A minha escola pode ser uma escola que tem foco na formação, por exemplo, de profissionais técnicos ou na formação de pessoas enquanto cidadãos que vão viver, que vão se relacionar em sociedade. Então, são aspectos para a gente pensar. O que nos identifica? Outro ponto é: será que existe mais de uma cultura na nossa escola? Geralmente, quando a gente tem um corpo docente diverso, com formações diversas, é possível que exista mais de uma cultura, mais de uma norma, mais de uma regra, ou escolas, por exemplo, que funcionam em turnos diferentes, isso é muito comum, né, nos municípios da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e Brasil afora também, escolas que funcionam no turno da manhã, da tarde, da noite, às vezes de manhã é uma escola, uma forma de fazer as coisas, é uma regra que vale, de noite é uma escola completamente diferente, com um público diferente, com regras, às vezes por necessidade diferente, né? Mas é importante que a gente pense também como essa cultura escolar, muitas vezes, ela pode ser uma barreira para a mudança. Afinal, os seres humanos são um tanto quanto resistentes às mudanças. Existem muitos estudiosos, sociólogos, psicólogos, muitos estudiosos do ser humano defendem essa ideia, né? Nem sempre é muito fácil mudar, afinal, é a forma como nós sempre fizemos as coisas. Então, por que mudar? Às vezes é necessário essa disposição, primeiro para entender qual é a realidade, o que é um problema, o que precisa mudar e mudar. São muitos movimentos. Então, a cultura escolar, às vezes, pode ser uma barreira. É muito importante nesse sentido, né, que a escola que busca avançar nessa compreensão de qual é a sua cultura, quais são os seus objetivos, é muito importante que a escola crie momentos para esclarecer essas visões.
qual é a visão pessoal dos profissionais? Será que existe uma visão coletiva? Será que a gente pode construir uma visão coletiva de escola? Então, é preciso envolver também os profissionais, é preciso criar canais, oportunidades de comunicação. Afinal, é claro, uma cultura escolar, ela vai afetar não só os profissionais, não só afeta a gente também, né? Nossas condições de trabalho. Tem escola que a gente chega para trabalhar super animado, super empolgado, motivado para fazer um bom trabalho, para dar uma boa aula, para criar projetos muito interessantes com os estudantes, pensando na formação deles. Tem escolas que, infelizmente, né, a gente sabe que a gente chega para trabalhar chateado, triste, ou vai só porque tem que cumprir horário mesmo, não tem jeito. Então, a cultura escolar, ela pode fazer toda a diferença nas nossas condições de trabalho, mas principalmente também na formação dos estudantes, pensando que o principal da escola é formar esses jovens, pensando nesse processo formativo deles. Então, culturas escolares que não são saudáveis colocam em risco também os objetivos de formação dos estudantes. Então, daí a importância, embora seja um tema que muitas vezes, pela nossa rotina de trabalho, pelas nossas demandas, é um tema que pode ficar um tanto quanto subestimado, pouco tratado dentro da escola, mas ele faz uma diferença fundamental. E aqui quero compartilhar com vocês, por exemplo, esse é um material divulgado pelo Departamento de Educação irlandês, que faz parte do processo de autoavaliação das escolas, né? No momento que as escolas precisam, as instituições precisam parar para compreender o que está acontecendo, para levantar dados. Então, existe aqui alguns caminhos, alguns passos que podem ser interessantes nesse processo, no momento que a gente quer investigar algo sobre a nossa escola. Então, por exemplo, como primeiro passo, a gente tem aqui identificar o foco. O que eu quero entender? O que eu quero descobrir sobre a minha escola? Eu quero entender qual é a cultura da minha escola, por exemplo, eu quero entender quais são os objetivos, né? Então, primeiro eu preciso saber qual é o meu foco, estabelecer esse foco. Depois vem outras etapas, como coletar dados. A gente vai falar mais sobre essa etapa daqui a pouco também, né? Como que eu compreendo aspectos sobre esse objetivo que eu quero descobrir, é, que estratégias que eu vou usar para engajar, para mobilizar os meus profissionais, os meus estudantes. Depois que eu coletar esses dados, a gente vai falar um pouco mais sobre essa etapa, é preciso que eu também analise, avalie toda essa informação que eu coletei, não adianta só coletar e deixar guardado numa gaveta, né, que muitas vezes acontece isso, né, e não é por má vontade ou má fé, mas às vezes de vez em quando a gente é esmagado pela rotina, né? Como já disse algumas vezes. Então, às vezes, a gente levanta dados interessantíssimos, aplica questionário, né, sobre determinado tema na escola, mas acaba ficando guardado na gaveta, né? E uma coisa que se sugere para essas escolas no momento dessa autoavaliação é que depois de identificar esse foco, de coletar esses dados, analisar, avaliar, que se escreva, que se compartilhe com a comunidade um relatório, que seja também a construção de um plano de desenvolvimento, né? Ok, identificamos aqui um problema, né? Analisamos que temos aqui ou um problema ou potencialidades de crescimento dessa escola. Então, como que eu vou desenvolver um plano para que essa escola melhore em seus objetivos? E aí cada escola vai ter um objetivo diferente, a sua escola vai ter um objetivo, a minha vai ter outro, né? Colocar isso como um plano de ação, estabelecer um cronograma, estabelecer estratégias, metas para que essa escola possa cumprir e, é claro, de tempos em tempos, poder monitorar, poder avaliar. Será que a gente está indo pelo caminho aqui que nós traçamos? O que está funcionando? O que não está funcionando? Isso precisa ser constantemente repensado. Mas é claro que a gente não vai dar conta de todos esses pontos, mas queria compartilhar algumas estratégias, por exemplo, que nós podemos utilizar nas nossas escolas
Essa primeira que eu vou apresentar para vocês, eu inclusive já utilizei, quero falar um pouco de como foi essa experiência também, porque é bem curioso colocar essas atividades, essas dinâmicas em prática, porque sempre é surpreendente, sempre é um pouco diferente do que a gente estava pensando a princípio. Então, eu quero compartilhar uma estratégia, por exemplo, de como que a gente pode fazer essa coleta de dados. Nesse caso, é uma coleta de dados específica para a gente entender quais são os valores educacionais do corpo docente da nossa escola. É, é, Às vezes as pessoas falam informalmente sobre isso está presente nas nossas práticas, mas nem sempre a gente tem uma clareza, né? Quando você para perguntar, nem sempre a gente sabe responder. Então é necessário esse momento da gente refletir junto. Essa atividade é o seguinte: a gente tem uma listagem aqui de conceitos, palavras, termos que são valores educacionais. Você pode aplicar essa atividade, por exemplo, entregando uma folhinha para cada, pode ser numa reunião pedagógica, você pode entregar uma folhinha para cada profissional da educação e você estabelece ali as regras da dinâmica. E aqui é o seguinte: a gente tem essa lista e cada profissional vai ter que escolher, dentro dessa lista, 10 valores, 10 palavras, 10 termos que eles consideram que são importantes, que são valores primordiais que vão dirigir, vão influenciar o nosso trabalho, o nosso foco dentro da escola. A pessoa também pode acrescentar palavras, caso ela não se sinta contemplada aqui por nenhuma da listagem, por exemplo. Então, eu coloquei, para mim, quais são os meus valores, né? Botei aqui como exemplo. Selecionei amor pela aprendizagem, antirracismo, cidadania, cooperação, diversão, felicidade, inclusão, mudança, respeito à diversidade, responsabilidade social. E aí, bacana. Só nisso, os professores vão estar lá, cada um no seu momento ali, selecionando as palavrinhas. Só isso já gera um burburinho, já gera uma discussão ali, ok, você vai dar um tempo. E aí que vem a brincadeira também, a parte um pouco descontraída dessa dinâmica, porque você vai pedir para que esses profissionais reduzam a 5 palavras. É a segunda etapa. Depois é, é interessante ter um retorno assim de como que essa atividade acontece em cada instituição. Na minha experiência, por exemplo, os professores sempre reclamam um pouquinho, poxa, mas já foi difícil escolher 10, são tantas coisas, né? São tantos aspectos que a gente precisa considerar. Mas aqui também é um exercício, por exemplo, de você selecionar prioridades. Né? Ok, nós temos vários valores, mas aqui o que para mim aqui é inegociável, o que a gente não abre mão, a escola precisa ter assim como meta bem clara, estabelecida para todo mundo. E aqui eu botei antirracismo, cooperação, diversão, inclusão e respeito à diversidade. Depois desse momento que é individual, e aí vai depender do tempo que você vai ter disponível, que a gente sabe que é sempre um desafio, acho que isso é em toda a escola, mas você pode pedir para que os professores que desejarem compartilhem o porquê dessa escolha. É interessante ter um momento de debate também. O que significa o que eu quero dizer, por exemplo, com inclusão? Qual é a minha definição de inclusão? O que eu acho? É só uma palavra bonita? Ou eu tenho uma visão clara, estabelecida sobre o que é inclusão? Será que a minha visão de inclusão é a mesma do meu colega? Né? Então, esse é um ponto interessante, tanto para a gente perceber as diferenças, que elas sempre vão aparecer aqui, do que se entende como valores primordiais, ou para a gente compreender também os pontos em comum. Às vezes nos surpreende também. Colegas que a gente imaginava que eram tão diferentes da gente, né, que a gente às vezes tem até conflito, pensa diferente, entra em embate em reunião e, poxa, olha, de repente o colega tem o mesmo valor que eu. Então, peraí, a gente tem um ponto comum. Vamos partir desse ponto comum, de repente, é interessante, né? Na minha instituição, compartilho com vocês, eu apliquei essa dinâmica com pouco tempo disponível,
mas apliquei essa dinâmica e, ao final, a gente fez o levantamento de quais eram os valores mais citados, quais eram os valores ali que eram quase que, não, unanimidade não existe, né? Mas que foram os mais levantados pelo corpo docente, apareceram muitas vezes e, portanto, talvez seja um ponto que a gente tenha em comum, né? E os valores que apareceram na minha instituição foram conhecimento, desenvolvimento pessoal, responsabilidade social, respeito à diversidade e honestidade. E é interessante, mais uma vez, a gente debater o que a gente quer dizer com isso. E o que a gente faz a partir disso? Será que a gente coloca isso no nosso plano político-pedagógico? A gente coloca isso no nosso relatório, no nosso plano de desenvolvimento? O que a gente faz a partir disso? E é interessante também no debate, talvez seja inclusive até um momento de perceber se os nossos valores estão alinhados às nossas práticas, que é uma outra questão. Muitas vezes a gente escolhe valores belíssimos, palavras lindas de serem pronunciadas numa palestra, numa apresentação, mas e as nossas práticas? Será que no dia a dia, no trabalho que a gente desenvolve na escola, a gente está promovendo o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, o respeito à diversidade, a honestidade, né? Então é outro ponto aí que a escola precisa entender enquanto uma comunidade. Uma outra dinâmica que eu gostaria de compartilhar com vocês tem a ver também com essa identificação do que são prioridades, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer, mais uma vez, para a gente tentar mapear esses pontos em comum, né? Colocar em palavras, documentar o que a gente acredita, para onde a gente acredita que a escola precisa seguir, né? Essa é uma dinâmica também divulgada pelo Departamento de Educação irlandês. Ela se chama Stick Person, ou boneco de palito. Você pode usar, você pode desenhar esse bonequinho num quadro, num cartaz, né, no material que você tiver disponível, e você vai distribuir para o seu. Aí pode ser um grupo menor de professores, pode ser uma equipe de uma disciplina, equipe de um determinado curso. É, aí vai depender da realidade do seu corpo, ou de professores, ou da gestão. Então, você vai definir com quantas pessoas você vai fazer essa atividade e você vai distribuir um papel adesivo que as pessoas possam colocar nessas diferentes divisões do bonequinho para que elas possam expressar o que elas acham que a escola precisa começar a fazer, o que não existe na escola, mas que é importante, ou tem a ver com os nossos valores, mas a gente não faz, então a gente tem que começar a fazer. O que a gente faz, então é legal, vamos manter, está dando certo, está bacana, está coerente com os nossos valores, com o que a gente quer para a nossa escola. O que a gente precisa fazer mais, pensando em alcançar os nossos objetivos, que a gente precisa fazer menos, já não está tão interessante, já não é tão legal, a gente pode diminuir, e até mesmo o que a gente precisa parar de fazer, vamos interromper, não está bacana, não está legal, não está coerente com a escola que a gente quer construir. Tá? Botei aqui alguns exemplos que podem aparecer. Essa atividade eu ainda não apliquei na minha escola, mas já tem aí uma previsão que a gente faça essa atividade com o corpo docente. Atualmente, eu estou numa comissão para atualizar o PPP, o Plano Político Pedagógico da minha escola, e uma das estratégias que a gente quer usar é o Chic Person também, para poder fazer esse mapeamento e promover esse momento de engajamento para entender quais são os nossos valores, nossos objetivos, nossas prioridades. Então, botei aqui alguns exemplos, né? O que a gente precisa começar a fazer? Ouvir os estudantes, ter momentos para compreender as necessidades do nosso corpo discente, quais são as demandas, o que eles querem, o que é interessante para eles ou não. Pensando na realidade da minha escola também, aqui botei como exemplos, e aí, é claro, cada escola vai aparecer coisas completamente diferentes. Precisamos manter projetos que a gente desenvolve, projetos interdisciplinares, projetos que são realizados em momentos de sala de aula, mas também fora de sala de aula. Planejamento, né? Precisamos manter momentos, encontros de planejamento, semana de planejamento.
que a gente precisa fazer mais? Mais reuniões pedagógicas. Eu sou uma defensora das reuniões pedagógicas. A gente sabe que muitas vezes os colegas, muitas vezes é um desafio, né, você poder trocar ideia, trocar reflexões, às vezes com profissionais que a gente discorda, a gente vai discordar, né, mas é um exercício necessário dentro da escola e muitas vezes deixado de lado. Puxando sardinha aqui para o meu lado, eu sou professora de sociologia, eu botei também que a gente precisa ter mais aulas de filosofia e sociologia, disciplinas importantes para a formação crítico-reflexiva, cidadã dos nossos estudantes. A gente precisa de menos avaliações que foquem apenas na memorização dos conteúdos, por exemplo. E eu botei que a gente tem que parar de levar as discordâncias para o âmbito pessoal, que é um super desafio também. Não sei como é na escola de vocês, mas na minha escola isso é muito comum, né? Claro que ali se mistura um pouco o nosso profissional com as nossas convicções pessoais, e às vezes, inclusive, é importante que a escola crie espaços seguros, saudáveis, para que a gente possa, inclusive, discordar, né? Mas nem sempre isso é muito fácil também. Outro documento que eu quero compartilhar com vocês, também do Departamento de Educação Irlandês, aqui fiz uma livre tradução para poder mostrar para vocês. Essa é uma atividade que ela já é um pouco mais voltada para os profissionais que estão envolvidos com a gestão, mas aí cada um pode avaliar o quanto vale a pena ou não se inspirar nessa atividade. Um quadrinho que você pode também distribuir uma folha para cada profissional, para que seja um momento, a princípio, individual, de reflexão sobre as suas práticas e sobre a escola, mas que é interessante também que exista algum momento de compartilhar essas ideias. Esse quadrinho ele tem três áreas, ele está dividido aqui em três áreas, que são visão comum e missão, a questão da liderança, da gestão dentro da escola e a construção de relações de confiança. Então, é um momento que cada profissional vai poder refletir. Aqui a gente tem uma coluna que nos lembra sobre o que é essa área e o que está envolvido, o que a gente não pode deixar de considerar no momento da nossa reflexão sobre essa área. Então, por exemplo, quando eu penso aqui qual é a visão comum da escola, qual é a visão da escola, tem a ver mais uma vez com essa pergunta que está aparecendo várias vezes, e é de propósito, está aparecendo várias vezes nessa apresentação, que é o que nós desejamos ser, que escola nós desejamos ser e por quê, né? Qual é a justificativa? E como a gente se torna o que a gente quer ser, né? Primeiro, são dois movimentos diferentes. A gente às vezes sabe o que quer ser, mas não sabe como se tornar. Coisas que a gente precisa considerar nesse caso, que essa visão ela precisa ser construída de forma colaborativa. Não adianta que eu posso ter uma visão muito clara do que eu gostaria que a minha escola fosse, do que eu desejo que a minha escola fosse. Só que se eu não consigo criar essa visão de forma colaborativa com os meus colegas, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar sempre com aquela visão do que, inclusive, vou me frustrar, né? Que eu vou ficar sempre com aquela visão do que eu, enquanto posso ser uma gestora dentro da escola, posso ser uma professora, eu vou ficar sempre com aquela visão do que eu acho que a escola deveria ser, mas se eu não consigo envolver, dialogar, me comunicar com os meus colegas, essa visão vai ficar só na minha cabeça, vai ficar só de forma individual, né? Então, e aqui também um aspecto que se chama atenção é como os líderes, os gestores, nas suas ações e nas suas palavras, eles também vão ajudar a construir essa visão em comum. Um aspecto muito importante quando se fala em gestão escolar, pensando nesse modelo, em alguns preceitos da educação irlandesa, é a ideia de distribuir a liderança, a ideia de conseguir construir uma gestão que ofereça oportunidade para que todos os profissionais participem, se sintam parte, inclusive do processo de tomada de decisões, né? Isso faz sentido na medida que a gente pensa que, quando todos os profissionais estão envolvidos nessa construção, eles se sentem parte, isso também cria outro senso de responsabilidade. Quando a decisão vem de cima para baixo,
eu não me sinto parte, não fui eu que tomei aquela decisão, não tenho nada a ver com isso, é muito diferente a disposição das minhas ações para alcançar o objetivo, a visão que a gente tem. Né? Então, mais uma vez, é necessário que haja tempo para diálogo, para discussão. E, assim, é trabalhoso, gente, não é nada simples, é um processo complexo de criar tempo, espaço, oportunidade. Não é fácil, né? Mas é um desafio necessário quando a gente pensa na construção da escola, que é uma construção coletiva, não tem jeito. A escola ela nunca vai progredir a partir de uma visão individual. Tem que ser uma visão coletiva. E nesse sentido, a terceira área é justamente sobre isso, né? Como é que a gente constrói, mantém essas relações de confiança, em que os profissionais também se sintam à vontade, se sintam seguros para poder expressar as suas visões, as suas necessidades, né, alinhar de alguma forma ali as expectativas. Então, é necessário esse respeito, esse reconhecimento, esses momentos de reflexão, inclusive sobre as próprias práticas, tanto das lideranças, da gestão na escola, quanto dos outros profissionais, e que isso faça parte da cultura da escola, né? Que isso seja consistente, constante. Não adianta, às vezes, a gente faz uma reunião pedagógica maravilhosa, transformadora, aquele momento incrível, e aí, no dia a dia da nossa escola, acabou. Aquilo ali evaporou, que a gente discutiu, aquele momento de encontro não acontece mais, e aí daqui a pouco a gente nem lembra mais do que foi debatido, do que a gente estabeleceu naquele único momento de formação, naquele único momento de reunião, de diálogo, né? E aí, alguns aspectos que a gente precisa considerar. Quando a gente estabelece quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, muitas vezes a gente vai encontrar problemas, muitas vezes a gente vai encontrar incoerências, né? Acredito que isso seja em toda escola, acho muito difícil existir uma escola, uma instituição em que não haja pelo menos ali um pequeno desencontro entre o que nós queremos ser, entre os valores que a gente acredita que a escola deva apresentar para a comunidade o que a gente realmente faz. Então, a partir do momento que a gente identifica esses problemas, a gente vai precisar também estabelecer um plano de mudança. E as mudanças não acontecem de uma hora para outra, né? As culturas, a cultura escolar, ela não é estática, ela não é imutável, assim como a cultura de uma sociedade também não é. A gente pode experimentar mudanças, transformações, assim como a gente vê, a gente observa na nossa sociedade, que não é a mesma de anos atrás. Então, existe esse processo de transformação, mas ele também não acontece do dia para a noite. É muito difícil mudar hábitos, costumes, a forma de fazer as coisas que já está tão enraizada, a gente já está tão habituado, a gente faz aquilo no automático, nem pensa. Então, assim, preciso ter essa percepção também, que não vai ser uma reunião que vai mudar tudo. Nossa, agora a gente estabeleceu com os nossos valores, a nossa escola vai ser completamente diferente, vai ser tudo incrível, né? É um processo. Não pode se limitar a um evento, a um momento. Tem que estar relacionado às condições de trabalho, né? É um trabalho ali, um processo diário de reflexão, de construção coletiva. Tem que estar, é necessário que exista essa definição, esse alinhamento claro dos nossos objetivos, né? Eu não sei na escola de vocês, mas eu acho que eu passei muito tempo na minha escola, inclusive, sem entender, sem ter essa definição, sem ter esse alinhamento claro de quais são os nossos objetivos. Pelo contrário, o que eu percebi muitas vezes na minha instituição é que cada grupo, cada conjunto ali de profissionais, por exemplo, tinha seus próprios objetivos, isso não era compartilhado. E é importante aqui, e aí, na verdade, já pensando no papel da gestão, que exista um preparo de estratégias para lidar, inclusive, com o medo da mudança, a resistência, a medo da mudança, porque requer uma disposição diferente, né? E dá trabalho. Gostaria de deixar agora algumas considerações finais para vocês, a partir desse conteúdo, desse conhecimento aqui que eu busquei compartilhar hoje, para a gente retomar alguns pontos, né? Pensar como a cultura escolar ela pode influenciar o sucesso ou não, ou o não sucesso
para alcançar os objetivos que a gente traça para a nossa escola, como eles podem ser fundamentais nesse ponto. Qual é o nosso papel enquanto profissionais, enquanto gestão, para compreender, para construir uma cultura na nossa escola, uma cultura que seja saudável, que esteja alinhada com o que nós queremos? Quais são as nossas possibilidades? O que a gente pode fazer e quais são os nossos problemas, nossas limitações, que sem dúvida toda instituição tem grandes problemas, grandes desafios. Então, poder pensar sobre isso também, colocar tudo isso na balança e que toda essa definição de valores, dos nossos objetivos e essas estratégias que eu compartilhei aqui hoje com vocês, elas possam de alguma forma auxiliar, ser ferramentas para a construção, para o avanço dessa definição de quais são de metas claras e realistas, é claro, né? Muitas vezes existe uma escola ideal na nossa cabeça, existe uma escola que a gente gostaria muito, mas talvez esteja muito que fosse, mas talvez esteja muito distante da nossa realidade, talvez não tenha ali um alinhamento em relação às nossas possibilidades e aos nossos problemas, às nossas limitações, né? Essas metas elas também precisam ser realistas, elas precisam considerar todos aqueles fatores que existem dentro da nossa escola, mas que essa definição de metas ela possa orientar essas ações consistentes, constantes no nosso ambiente escolar, para que a gente construa a escola que nós queremos, a escola que nós queremos ser. Tá? Aqui algumas referências que foram utilizadas durante essa apresentação, compartilho com vocês. E eu deixo o meu muito obrigada, especialmente a Solimar, que teve essa ideia fantástica de poder reunir todos esses profissionais maravilhosos, capacitados, cada um com a sua visão, cada um com a sua contribuição. Então, agradeço a vocês que estão assistindo, a Solimar e, mais uma vez, a Secretaria de Educação de Duque de Caxias, que deu essa oportunidade para a gente trocar essa ideia hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, como a gente aprende um com o outro aqui, né? Então, o objetivo, se você quiser parar de compartilhar o slide, fica à vontade, tá? O Ok. objetivo desse Interrompo. encontro, né, que nós somos 28 colegas, né, 28 pessoas e 10 toparam estar aqui, né, comigo 11. Então, com muita alegria, e você trouxe de uma forma muito didática, né, e eu acho que quem assistir a esse vídeo está pensando realmente nessa pergunta, né, que você traz para a gente, né, que escola que eu quero, que escola nós queremos, eu acho que vai conseguir conduzir a equipe, vai conduzir um trabalho, como você falou, que é um processo contínuo. Não pode ser assim, vamos fazer isso aqui, vamos usar essa atividade que eu achei legal e depois morrer. Então, acho que você tem a sua fala, o seu vídeo apresentou um caminho, né, uma estrutura de como a gente pode fazer esse trabalho na escola. Eu estou muito contente de você ter aceitado esse convite. Pessoal, como vocês sabem, né, dos vídeos anteriores, nós falamos, a gente está gravando esses vídeos e vai estar aqui no YouTube. E os nossos convidados, né, as pessoas que estão apresentando, a gente está convidando também na semana que o vídeo for ao ar, eles estarem atentos aos comentários. Então, se você tem pergunta, comentário, alguma coisa, pode usar aqui esse canal do YouTube para que vocês possam comentar. A gente já convida a Beatriz, né, para a Bia, para poder vir para cá. E, de qualquer Uhum. forma, também. Tem o e-mail da Bia e ela é super generosa compartilhando seus saberes de acordo, lógico, com o tempo, que é bem corrido, né, Bia? Mas você tem o contato, quer fazer pergunta, tenho certeza que a Bia está disposta a compartilhar. Então, agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Compartilhe com outros colegas, outros gestores, com a tua escola e vai comentando com a gente como é que está sendo aplicar o que a gente está trazendo aqui nessa trilha para vocês. Então, para vocês todos, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigada.